Podemos assentar. Shalom, a paz do Senhor. Eu sou o profeta Ezequiel. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu tenho um livro na Bíblia, no Velho Testamento, com 48 capítulos. Quem de vocês já leu o meu livro? Quem de vocês já leu o meu livro? Pouca gente. Recebi várias profecias, mas essa que eu vou ler agora com vocês é uma de várias para o povo de Deus. E diz assim, vai estar sendo projetado. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Eu vi o que me falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assombre com o rosto deles, porque são de casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Interessante que aquele povo parece que é o mesmo povo hoje. Então preste atenção, saia daqui tomando suas decisões sérias, porque hoje é o teu tempo de oportunidade. Eu cresci juntamente com outros jovens. Aprendíamos em casa sobre a Torá, os 5 livros da lei de Moisés. Éramos dedicados aos estudos e muito obedientes aos nossos pais. Nos livros da lei aprendíamos que era para temer o Senhor, nosso Deus, e cumprir todos os seus mandamentos e as leis que o Senhor nos tinha dado e ensinado. E seríamos muito felizes e prósperos. Uma nação numerosa. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as tuas forças. Essas verdades deveriam entrar em nossa mente, deveríamos memorizar. Nossos pais falavam que o povo estava muito distante dos caminhos do Senhor. Desprezavam as mensagens dos profetas e até zombavam deles. Eu soube que muitos dos profetas foram mortos. O povo queria palavras agradáveis, que nunca se cumpririam. Eu ministrei no ano 586 a.C. No capítulo 1 ao 3, eu recebi um chamado e confesso, foi muito chocante. De repente eu olhei, os céus se abrem, eu vi o trono de Deus, eu me prostrei no chão e eu me arrepiei todo. Que visão magnífica, dado pelo Espírito do Senhor. A glória de Deus foi revelada ao seu povo, lá no cativeiro da Babilônia, para despertá-lo do sono da morte. Eu confesso que eu estava atordoado, pensando, será verdade tudo isso? No capítulo 4 do meu livro, outra profecia, novamente contra Israel. Assim diz o Senhor: fui eu que os mandei para longe, para o meio de outras nações, e os espalhei por outros países, por serem rebeldes e desobedientes. Quantos deuses vocês adoravam e ainda adoram, coisas que eu disse não façam? As visões eram intensas. Jeová, disse eu, porque tudo isso é muito pesado para mim. Sabe o porquê dessas mensagens? O povo recusava arrepender-se ou admitir seus erros e pecados, e diziam: que bobagem, jamais vai acontecer uma coisa dessa. Jerusalém nunca será destruída, porque é a cidade santa. Sim, era a cidade santa enquanto o povo fosse fiel ao Senhor.
Nos capítulos 25 a 32, eu profetizei para outras nações. No capítulo 33 ao 48, eu profetizei o retorno de Jerusalém para Israel. Leia lá no meu livro, vocês vão ver. Bom, lá no exílio, eu fundei uma escola de profetas. Ensinava a lei à beira do rio Quebar, que corta a cidade da Babilônia. Sou filho de Buzi, considerado pelos escritores sagrados um dos maiores profetas. Mas antes eu era sacerdote. Fui chamado por Deus para profetizar durante o exílio para o povo. Todo dia o povo era alertado da destruição. Igreja, cuidado, cumpram as normas do Senhor, ouçam o que o Senhor diz. Cada profecia dada pelo Senhor ao seu povo se cumpriu, e hoje não é diferente, ela vai se cumprir. Na presença de vocês, diz o Senhor, estrangeiros pegarão seus filhos e as suas filhas e os levarão embora como escravo. Isso aconteceu. Vocês morrerão de saudade deles, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Isso aconteceu. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos e ficarão loucos por causa dos maus tratos das pessoas inimigas. Isso aconteceu. Os povos dos vizinhos, dos países por onde vocês serão levados, eles vão ficar espantados com vocês, vão se perguntar o que aconteceu com esse povo, e eles vão começar a zombar, eles vão rir de vocês vão escarnecer. Tudo isso aconteceu porque Deus era mau? Não, foi desobediência, abandono, rebeldia, esquecer o Criador e o seu libertador. Igreja, cuidado, igreja. Agora, eu lembro com muita tristeza o dia em que os soldados de Nabucodonosor invadiram Jerusalém e que fomos levados para a Babilônia. Muita gente, pequenos e grandes. Que dia terrível. O povo estava angustiado, pois havia soldados cercando os muros de Jerusalém, e de repente romperam os muros, e foi uma gritaria só. Eles entraram, os soldados entraram, matando criança, matando jovem, matando adulto, matando velhinho. Era flecha para tudo que é lado. Que cenas horríveis. Então, Deus fez que o rei da Babilônia marchasse com a multidão do seu exército contra nós, destruindo tudo. Olha só, mataram a espada, até dentro do templo. Ninguém teve dó dos nossos. Velhinhos eram mortos. Sabem por quê? Porque todos os chefes e sacerdotes, o povo, as autoridades, não obedeceram ao Senhor. Mais e mais transgressões eles faziam, segundo as abominações dos gentios, povo estranho. Eles trouxeram para dentro de Jerusalém, para dentro da casa do Senhor. Deus os entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo e seus tesouros, tanto do rei como das altas autoridades. Que cena eu vi. Os soldados queimaram o templo, que foi construído pelo rei Salomão, agora ali sendo totalmente queimado, sem ninguém para socorrer. E eu chorava muito, ninguém para nos acudir. Os moradores de Jerusalém, que não foram mortos, foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos. A maldição se cumpriu por não darem ouvidos à voz do Senhor. Igreja, cuidado, igreja. Nada disso precisava acontecer. Muitos profetas haviam alertado, muitos profetas começando de madrugada falaram, mas eles não deram ouvido. Com 25 anos eu me casei com uma linda mulher, mas minha esposa faleceu de uma maneira repentina antes do nosso exílio. Não pude fazer nada. Deus disse, não chore, não lamente, não faça nada. E eu obedeci. Agora uma grande multidão, todos amarrados um ao outro, sendo tratados de forma desumana. E caminhamos mais de 1000 quilômetros, num deserto só, pouca água, pouca comida, sabe? Os soldados gritando, vamos, vamos. Quem morria ficava aí jogado, não podia fazer nada, e o chicote balançava, vamos e vamos, vamos e vamos.
não tinha tempo para chorar. E lá então, como escravo, todos se espalharam pela nação. Eu fiquei numa região perto do rio Quebar. Após viver 5 anos no exílio, comecei a profetizar por ordem do Espírito Santo, mas eram muito duras as visões que Deus me dava. Vocês são filhos de duros semblantes e obstinados, dizia o Senhor. Eu fui enviado, profeta, fui enviado para dizer assim, diz o Senhor. Vocês quer ouçam ou deixem de ouvir, vocês são casa rebeldes. Mas vocês vão saber que esteve no meio de vocês um profeta. Arrependam-se, volte ao Senhor. Minha mensagem era de julgamento, condenação. O povo não queria aceitar. Como hoje o povo continua de coração duro. Mas eu obedeci. Tenho perguntado ao Senhor, por que eu, Senhor? Manda outro, a mensagem é dura demais. Um dia sentado veio sobre mim, numa visão, uma forte mão, e fui acionado pelo poder divino, o Espírito do Senhor, e Ele me levou, e eu escrevi, capítulo 37, uma visão, e o Senhor me deu, e me levou ao vale de ossos secos. Essa visão é assustadora, mas eu quero contar para vocês. No capítulo 37, eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um lugar de mortos, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me disse para dar uma volta naquele lugar, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, estavam completamente secos. Que coisa horrível, horripilante. A vontade era de correr, sabe? Eu nunca esqueci essa cena. Então o Senhor me disse, Ezequiel, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu me prostrei de joelho e eu respondi, Senhor meu Deus, só o Senhor sabe se podem ou não. Como eu vou saber? Esses ossos estão aqui, o sol está torrando, estão virando pó, sem vida. Parece que Deus não me ouviu e Ele disse, profetiza. Agora eu quero que você profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Como? Ossos secos, dá atenção ao Senhor, à mensagem de Deus. Sim, diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porém respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês saberão que eu sou o Senhor. Nesse momento, fiquei parado, tentando entender, profetizar aqueles ossos. Um pedaço de braço ali, um pedaço de perna lá, uma costela daquele outro lado, assim era. Mas eu obedeci ao Espírito do Senhor e profetizei conforme a ordem. Enquanto eu falava, houve barulho. Eram ossos se ajuntando, osso com osso, cada um no seu próprio lugar. Os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois pele. Porém não havia respiração nos seus corpos. Nesse momento foi demais. Era osso voando para tudo que era lado, quase me acertando, pernas se ajuntando, um braço, e aquela coisa toda, a cabeça procurando, e muitas vezes não encontrava, até encontrar. Que coisa horrível, mas também maravilhoso. Depois de algum tempo, não sei se foram horas ou dias, um esqueleto gruda e forma um corpo. Que cena. Novamente o Espírito do Senhor me disse, Ezequiel, agora quero que você profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses ossos mortos a fim de que vivam. Aí eu fiquei mais animado. Confesso para vocês, e eu levantei as mãos e disse, vento do Espírito, do Deus Todo-Poderoso, do norte, do sul, do leste, do oeste, venham, tragam vida a esses corpos, tragam vida, que eles possam glorificar e honrar o teu nome. De repente eu olhei com o canto dos olhos, incrível, algo começou a entrar neles. Algo começou a entrar em suas narinas e se moviam, a respiração entrou em seus corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que não dava para contar, um grande exército. E o Senhor me disse, Ezequiel, o povo de Israel é como esses ossos.
Eles dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Por isso profetize para esse povo de Israel e diga-lhe que o Senhor Deus abrirá a sepultura deles, e os tirará para fora e os levará de volta para a terra de Israel. Porque eu sou o Senhor, o que eu prometo eu cumpro. Confesso para vocês que eu fui renovado pelo Espírito através dessa mensagem. Bom, no capítulo 37, agora voltando, deixando o profeta lá, mas no seu livro, no capítulo 37, Deus convoca Ezequiel para profetizar de forma estranha, metafórica. Profetiza esses ossos secos. Aqui temos uma das cenas mais chocantes da Bíblia. Trata de assuntos sérios, solenes e urgentes, e necessário para a igreja nesses tempos de apostasia, de esfriamento. Pense comigo, quem são esses ossos secos hoje? Deus ordena para mim e para você, profetize para esses ossos que estão mortos há muito tempo. O tema é a dinâmica do Espírito. Primeiro ponto, uma vida sem o Espírito. Eu pergunto para você, o que é uma vida sem o Espírito? Diga comigo, ossos secos. Diga, ossos secos. Acompanhe, Ezequiel 37, 1, 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, mortos. Que cena, não é verdade? Que cena! Aqui temos a figura de uma linguagem que mostra a condição do ser humano sem o Espírito Santo. Sem um novo nascimento, sem Jesus, sem paz, sem alegria, sem gozo. Eles têm tudo, menos o Espírito Santo. Menos Jesus, eles não têm nada. São as experiências de uma vida que perdeu todo o interesse. Sabe, aquele irmão que na sua conversão amava o Senhor, amava a sua palavra, amava os trabalhos da igreja, e literalmente parou, e agora está por aí vagando, sem vida, sem direção. Nem mesmo medo há nessas vidas, porque o medo é um sinal de vida. Olha só ali, no exílio, longe da sua terra, de sua origem, tudo parece reduzido à ausência de vida, e literalmente parou. Agora estão ali, silêncio, morte, escravos. Como escravos eles tinham saudade da pátria. Sentado à beira dos rios da Babilônia, eles choravam, eles lembravam de Jerusalém. Eles penduraram seus instrumentos musicais nas árvores. Eles não conseguiam mais fazer nada. Estavam mortos espiritualmente, mortos emocionalmente. Um povo que foi colocado para ser cabeça e agora está vivendo como rabo, cauda. Cuidado, igreja, cuidado, IPID. Eles diziam, tudo está acabado, Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou, ninguém por nós, olha só a nossa miséria. Muitos se encontram nessa situação, ossos secos, sem vida, sem uma expectativa, sem a presença do Espírito Santo. Quantas igrejas estão assim? Quantas pessoas estão assim? Como você tem vivido? Morto junto ao vale de ossos secos? Segundo ponto, uma vida cheia do Espírito. Oh, glória a Deus. Uma vida cheia do Espírito. Um grande exército é levantado. 37:10 assim. Sim, profetizei como Ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Aqueles ossos secos agora estão novamente, sabe, recebendo vida e vida em abundância. O Espírito do Senhor agiu naquelas vidas, meus amados. O Espírito Santo do Senhor entrou. Que cena linda! Agora estão cheios de vida. O mesmo mover do sobrenatural deve acontecer na tua vida. Será que você deseja que realmente o Espírito Santo te impulsione? Que o Espírito Santo faça uma obra sobrenatural em você, igreja? Diga, eu quero. Ossos secos ganham vida. Onde há o Espírito do Senhor, a vida,
a esperança, a renovo, a restauração, a harmonia, a alegria. Meus amados, quando Jesus partiu, lá em Atos 2, 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando o enchimento. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam, e apareceu distribuído entre eles línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, meus amados. 3.000 conversões, só num dia. 3.000 almas saíram pelo mundo afora, cheios do Espírito Santo, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. O mundo nunca mais foi o mesmo. Por quê? Vidas cheias do Espírito Santo. Ali em Jerusalém tinha gente de todo lugar. E agora o mundo foi impactado pelo dínamo, pela força, pelo poder do Espírito Santo. Meus amados, quando o Espírito Santo age, muda. O primeiro sinal da profecia de Deus é barulho, ossos batendo, movimento, um corpo em movimento, rumor e animação. Foi quebrado o silêncio da morte, a vida passou a existir, já não estava mais silenciosa. Esse gesto simboliza que eu e vocês somos chamados para fazer movimento, para fazer diferença, para fazermos coisas que agradam o coração de Deus. Mas precisamos estar cheios do Espírito Santo. Terceiro ponto, estou aqui concluindo então. Uma vida impulsionada pelo Espírito Santo. Ezequiel 2:1 diz assim: filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. 37:4 diz: profetiza esses ossos secos. Quando Ezequiel obedeceu, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo e experimentou o sobrenatural, experimentou vida. Hoje Deus quer que você experimente o sobrenatural, quer que você experimente coisas maravilhosas que Deus tem preparado para essa igreja. Em todos os tempos que você ouviu de Ezequiel, a narrativa, vocês ouviram que o profeta era levado, trazido, levantado, conduzido pelo Espírito do Senhor. É isso que nós precisamos, igreja. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Quando Ezequiel cai com o rosto em terra, ele ouve do Senhor: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Nesse momento ele foi capacitado pelo Espírito e impulsionado a tornar-se um canal de revelação divina e proclamar a palavra do Senhor. Ossos secos ganhando vida. Hoje Deus está fazendo o mesmo chamado: filho do homem. E Igreja Presbiteriana de Dourados, põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Acorda, tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo vai falar ao teu coração. Saia desse estado, deixa o Espírito Santo te impulsionar para você ser um mensageiro. A promessa do Senhor se cumpre. Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Meus amados, eles lá foram impulsionados pelo Espírito do Senhor, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até que chegaram eles. Nada mais segurava a igreja, nada mais pode segurar a igreja, meus amados, quando nós estamos cheios e impulsionados pelo Espírito Santo. Pedro vai à igreja com João, e lá é um coxo pedindo esmola. Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, Pedro, João, diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pegaram pela mão e ele levantou. Isso, meus amados, é ser cheio do Espírito Santo. Por isso, olhe para você. Como está a sua vida? Como você está? Como está? Você lê a palavra de Deus? Você ora? Você dizima? Como está a tua família? Teus relacionamentos? Tuas finanças? Teu trabalho? Sem o Espírito Santo é ossos secos. Essa mensagem é urgente. E você que está aqui nessa noite, a pergunta é para você. Quando eu perguntei como você está, você ora, você lê a Bíblia, você dizima, tua família, tuas finanças. É para você. Como você está? Eu quero convidá-lo. Nós vamos se colocar de pé. Vai ouvir uma canção. Eu gostaria, sabe,
Se você foi tocado, vem à frente cantando, louvando ao Senhor. Vem à frente para tomar um posicionamento. Diga: chega, eu não quero sair desse vale de ossos secos. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu quero ser impulsionado pelo Espírito Santo para viver de uma maneira diferente. Posso ver, se não o vale de ossos secos, o que posso dizer, se já se foi a esperança? Vem à frente, meu amado. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história. É para você sair do vale de ossos secos. Vai ficar? Você vai ficar nesse vale junto com os ossos mortos. Deus te chama, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Venha, venha. Pai, esse é um momento maravilhoso, Pai, em que nós lemos, ministramos a Tua palavra. É uma palavra que nós muitas vezes não gostamos de ouvir, mas é a Tua palavra. Aqui tem pessoas que querem sair desse vale de ossos secos, sem vida, sem esperança. Muitos estão com sérios problemas, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor deu vida àqueles ossos secos. O Senhor pode. Olha para cada um que está aqui, Senhor, aquele que não veio à frente. Olha para a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja tome cuidado. Realmente precisamos obedecer à voz do Senhor. Precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor ordena. Toma conta de cada um, encha do Espírito Santo. Realmente que cada um seja impulsionado a viver de uma maneira diferente, a realmente viver o cristianismo, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, é a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém, amém.